Saudade, mas até o doutor aqui tá me olhando, tudo bem? A gente vai receber mais uma vez o queridíssimo doutor Marcos Belotto, que é gastrocirurgião. Tudo bem, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Mas não tem como, né? Você viu que maravilha? Até eu fiquei com fome. Então, não, já guarda uma pro doutor, hein, gente? Sandrinha, guarda do doutor depois da pauta. Fique à vontade, Obrigado. viu? Olha, a pauta que a gente vai fazer agora, muita gente pediu. Inclusive, surgiram muitas perguntas de outras pautas que a gente vem fazendo ligadas à alimentação e tal. E a gente falou, poxa vida, tá na hora da gente falar de pedra na vesícula, né? Que muita gente, aliás, o texto que eu tava lendo, que chega aí a 10% da população. E que vem crescendo. Que se não teve, cuidado, um dia você Vai pode ter. ter, é mais ou menos isso? Isso, nos Estados Unidos é 20%, no Brasil era mais ou menos 7% e tem crescido dia após dia devido à alimentação, principalmente ganho de peso. Ah, e o aumento do peso também favorece o aparecimento? Não sabia disso. Porque, infelizmente, a gente tem mudado os nossos hábitos alimentares, comendo cada vez mais gordura, uma alimentação de fast foods, e a obesidade é algo que cresce constantemente no Brasil. E, consequentemente, as pedras na vesícula, os problemas relacionados também à obesidade. Olha que interessante, a gente tem muitos ilustras para mostrar para vocês, inclusive, isso aqui seria... São as pedras da minha irmã. São mesmo? São as pedras dela. Da sua irmã? É. Um beijo, então, para sua irmã que permitiu, não é verdade, que as pedras estivessem aqui ao vivo. Então, isso aqui é a pedra mesmo? Isso. No caso da vesícula dela, tinham várias pedras. Tá. E como vocês podem ver, assim, a gente vai explicar que uma pedra pequenininha, às vezes, faz mais estrago que a pedra grande. Porque a pedra grande, ela pode fazer o quê? Inflamar a vesícula. Porque o que acontece? Vamos mostrar, vamos começar com a nossa bonequinha, então. Pra gente entender onde fica, então, a vesícula e a pedra na vesícula. Fica bem aqui no lado direito, em cima, que é onde fica localizado também o fígado. Tá legal. Aqui a gente tem, para vocês entenderem, a vesícula que seria o caninho que drena a bile para o intestino. Tá. Se uma pedra fica aqui impactada, tem dificuldade de sair a água. Deixa eu até segurar aqui para você, para os meninos mostrarem. Essa pedra que a gente falou pequena, ela fica impactada aqui no cano, que é o ducto cístico que a gente fala. Tá. E com isso gera o quê? A colecistite, que é a inflamação na vesícula. Tá. Quando a pedra é pequenininha, vamos supor que a gente tivesse uma pedrinha pequena, como tem aqui no caso da vesícula que foi retirada. Tá. Essa pedrinha sai e vai impactar onde? Aqui no pâncreas. Quando essa pedrinha impacta aqui no pâncreas, gera pancreatite. Então a pancreatite vem da pedra na vesícula. Na sua imensa maioria, 85% a 90% das pancreatites. E como mesmo o leigo sabe que pancreatite é muito mais grave do que a até uma pedra na vesícula. Então, quando a gente vai falar com o paciente de operar os prós e contras, a gente sempre leva em consideração que se você pode ser um futuro. E se você for pensar assim, a gente está falando de uma coisa, entre aspas, simples, que é a pedra da vesícula. 30% dos pacientes que têm pancreatite são pancreatites graves que vão até para a UTI. E destes, 20 a 25 vão a óbito. Então a gente está falando desde uma coisa relativamente simples, que é uma cirurgia que opera de manhã e vai à tarde, até algo que pode ir a óbito. Meu Deus. Então, por causa de uma pedrinha pequenininha desse assim. tamanho. Então você imagina que aqui tem várias. Isso aqui é real, hein, gente? Isso aqui é real. Só que, então agora vamos às nossas perguntas. A gente já vai mostrar o mecanismo de novo. A gente tem um vídeo, inclusive, que mostra a cirurgia, como é a retirada. Mas a minha primeira pergunta é... E depois vão ter mitos e verdades, que a gente separou uns mitos e verdades que são bem pegadinha quando a gente fala de pedra na vesícula. Você comentou que a má alimentação... O aumento desse peso, do ganho de peso, então, na sociedade, e uma alimentação completamente errada, aumentam a chance da pedra. Porém, a pedra é o quê? Ela é feita do quê? O que vai ali, né? Que tipo de substância forma essa pedra? A pedra, basicamente, é formada de água, colesterol, lecitina e sais biliares. Por isso que, se a gente for olhar, ela é marrom. Quando a gente
pega na pedra, ela esfarela, porque ela não é dura. Como é a base de colesterol, colesterolose que a gente fala, então ela é uma pedra mais amolecida. Que interessante. Quais são os sintomas, então? O que a pessoa apresenta no início que pode indicar pedra na vesícula? A maioria dos pacientes, eles começam com o quê? Má digestão. Então, eles falam assim, olha, doutor, eu estou comendo e não tenho passado bem. Toda vez que eu como, eu acho que eu estou com gastrite. Tanto é que o diagnóstico diferencial entre gastrite é a pedra na vesícula. Tá. Quando o caso é clássico, que inflama, daí até a pessoa leiga sabe que quando você começa com dor no hipocôndrio direito, embaixo das costelas, é a inflamação da vesícula, esse é mais fácil de fazer o diagnóstico. Porém, como você me perguntou, no início, quando você está começando a ter pequenos sintomas, você come, você tem uma má digestão, entre aspas, você se sente pesado, e você fala, eu acho que eu não estou bem do estômago. Esse pode ser um primeiro sinal que tem. E quando ela já surge muitas pedras, já numa quantidade grande, não? Não, pode desde surgir apenas uma até várias. E que nem eu falo, uma pedrinha só pode fazer o estrago? Pode. E sua irmã tirou tudo isso de uma vez? Tirou tudo de uma vez, porque como a gente vai falar, você tem que tirar, diferente do rim, de outros lugares, você tem que tirar a vesícula. Então... Não adianta só abrir a vesícula e tirar a pedra. Vamos colocar nosso vídeo, então. Chegou o momento do vídeo e daqui a pouquinho mitos e verdades e perguntas do público. Vamos lá. Posso? Aí pode comentar. Aqui então é a vesícula, como a gente mostrou. Aqui é o ducto cístico, que é o que sai e se liga ao intestino. Essa é uma pedrinha que você vai ver aqui, ó, Carol. Ela saiu do ducto cístico. Quando ela impacta aqui, ela forma o quê? A colecistite, porque a bile que deveria sair para o intestino não consegue sair. Entendi. Isso aqui inflama tudo e daí tem que ser ido operar de urgência. Tá. E é uma dor muito abdominal grande. Geralmente a gente tem que dar até morfina. Essa aqui é uma cirurgia por vídeo, são 4 furinhos, um de 1 centímetro e 3 de 3 milímetros. Depois a gente vai até comentar da cirurgia de portal único, que é uma única incisão no umbigo. Hoje em dia a grande maioria é feita por vídeo. Aqui é localizado a ótica e a gente olha no monitor o que está acontecendo lá como se realiza a cirurgia. E nesse caso a cirurgia é a retirada da vesícula? Da vesícula, não existe tirar a pedra. Por quê? O mecanismo, a fábrica, que é a vesícula que está doente. Então não adianta eu corrigir só uma peça. Aqui, ó, e aumentou para a gente ver como que acontece. Esse aumento é de 3 a 5 vezes e a gente vai entrar e vai ter que fazer o quê? Ligar o ducto cístico, que é o que comunica, a artéria e tirar a vesícula. Isso tudo a gente consegue fazer com essas 3 incisões e mais recentemente a gente faz com um portal único, que a gente fala, que é uma única incisão que a gente consegue operar muitas vezes por robô. Que legal! Agora, muita gente pergunta, e até um dos nossos mitos ou verdades, mas se é possível e deve ser retirada a vesícula, porque as pessoas conseguem ter uma vida normal após retirar a vesícula, conseguem viver normalmente. Porém, mudam-se alguns hábitos ou não? O que acontece se o paciente continuar comendo errado, aumentando aí o peso? Ele vai ter problema aonde? Eu vou dar, só para os telespectadores entenderem. A vesícula, quando a gente vai fazer uma alimentação bem gordurosa, com bastante fritura, a bexiga funciona como se fosse essa bexiga. E ela é contraída e sai mais ou menos de 30 a 50 ml de bile, que é aquele líquido esverdeado que muitas vezes a gente vomita. O papel da bile é o quê? Ajudar na digestão das gorduras. Entendi. Então, quando você tira a vesícula, a gente fala para o paciente no começo, olha, as primeiras 2, 3 semanas, evita comidas gordurosas, chocolates, frituras. Entendi. No começo, as primeiras semanas tem que ser evitado. Depois, o próprio fígado substitui, começa a produzir mais bile e dessa forma o paciente consegue ter uma vida normal. Mas, claro, o máximo de cuidado nesse momento é super importante, porque pode ser que ele passe mal se exagerar muito. Se exagerar muito, sim. Tanto é que a gente sempre explica para o paciente, olha,
Se você exagerar, você vai ter diarreia, você pode ter um pouco de dor abdominal. Então, tem que cuidar na alimentação nas primeiras semanas, sim. Perfeito. Agora, vamos começar a colocar nossos mitos e verdades na tela. E eu tenho uma curiosidade. A gente pode dizer que ter pedra na vesícula também tem um fundinho genético hereditário? Aí, se alguém da família tem uma tendência? Existe? Hereditário, sim, principalmente o quê? Os sexos femininos. A gente sabe que quais são os maiores preditores para se ter pedra. Sexo, que é feminino. Pacientes com até 40 anos, que tiveram múltiplas gestações e que têm aumento de peso. Tá. Por quê? Existe uma correlação com estrogênio, que é um hormônio principalmente que está nas mulheres. Entendi. Então, a relação de mulher para homem com pedra na vesícula é 3:1. Por causa dos hormônios, Vocês são mais 3 uma vezes vez. mais suscetíveis. Como um monte de coisa que a gente leva a desvantagem. Fazer o quê, né? Mas vamos lá, vamos descobrir então mitos e verdades. Na tela, primeiro mito ou verdade. Toda pedra na vesícula precisa ser operada? Isso é mito ou verdade? Então, descobri que tem que tirar a vesícula? Na sua imensa maioria das vezes, sim. Se você tem pequenas pedras, que são microcálculos que a gente fala, ou se tem pedras maiores que 2 centímetros, precisa se tirar. Tá. Isso se você é assintomática. Se você tem qualquer sintoma, precisa tirar. Entendi. Agora, falar que toda pedra é igual à cirurgia, não. Se eu descubro uma senhora de 80 anos com uma pedra achada acidental, que não tem nenhum sintoma, precisa operar. Entendi. Agora, uma jovem de 25 anos que está com microcálculos, que vai ter o resto da vida a chance para ter pancreatite, colicistite, tudo isso, a gente acaba indicando a cirurgia. E deixa eu te perguntar, já por curiosidade, como você trouxe as pedras da sua irmã, isso é um tanto quanto curioso. Ela já sabia? Quando descobriu, já tinha isso tudo? Isso, a minha irmã, o que acontece? Ela acabou entrando numa dieta, fazendo toda uma modificação de estilo de vida e acabou emagrecendo. Tá. A ginecologista pediu os exames de rotina e ela me ligou: Marcão, você tem que operar a vesícula da sua irmã. Eu falei: por que, Lininha? Como assim? Porque ela tá cheia de pedra, olha o ultrassom dela. Daí quando eu olhei, de fato, e passou mais um tempo, a minha irmã começou a ter alguns sintomas que ela falava que não sabia se era por causa do regime. Quando ela comia alguma coisa, que podia se sentia mal. Daí a gente acabou operando. E aí o exame, até isso é legal, gente, pra vocês verem, foi um exame de rotina, foi um check-up e tal. Os maiores caçadores de pedras na vesícula são os ginecologistas, porque você pode falar até por você, Carol. Quando as mulheres, elas acabam indo no ginecologista que funciona como clínico geral. Então elas sempre pedem um monte de exames. Sim. Você sempre acabam conversando muito mais do que você não vai de rotina num cirurgião. É verdade. E a maioria dos ginecologistas, quando pedem um check-up, acabam encontrando a pedra na vesícula e encaminham daí pra gente. E seria, então, um ultrassom de abdômen. Isso é outra coisa que os pacientes têm dúvida. Doutor, eu preciso fazer uma tomografia, uma ressonância. O melhor exame para ver, no caso, pedra na vesícula, é o ultrassom de abdômen, que é simples e barato. Que interessante. Vamos colocar a perguntinha do público, então, e você já me responde, a gente volta com mitos e verdades. Olha lá. É da Cacilda Marques, um beijo, obrigada. Qual a relação que existe entre refrigerante e pedra na vesícula? É mais um mito ou verdade? Eu já volto, você já me conta, tá? Porque, gente, olha que interessante. Imagina você tá indo lá numa consulta de rotina e tudo bonitinho. Então, refrigerante e pedra na vesícula é mais um mito ou verdade, né? Será que tomar muito refrigerante dá pedra na vesícula? Cacilda, obrigado pela pergunta, mas é mais um mito. Tomar refrigerante tem outros malefícios, mas não na vesícula. Não é isso que não dá pedra na vesícula. Então, é mito, não é verdade. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá. Tcharam. 2, 3 e já. Aí! Mito ou verdade? A semente do tomate causa pedra na vesícula. Isso aí todo mundo fala. Eu como muito tomate. Eu já ouvi várias vezes. Carol, para! Vai ter pedra no rim, pedra na vesícula, começa pedra em todo lugar. Esse é mais um mito, Carol. Continue comendo seu tomate. Que maravilha! A sementinha, então, não dá problema nenhum. Não dá problema nenhum. Nem no rim?
Nem na vesícula? Já vamos abrir a pauta. Depende se também você não tem divertículos no colo. Este pode causar outras, como diverticulites. Então, esse tem que ver se o paciente não tem outras alterações. Do tomate, para quem tem predisposição para alguns tipos de cálculos no rim, esse sim, esse deve ser evitado. Ah, entendi. Mas não para os cálculos da vesícula. Da vesícula, não. E vamos fazer essa pauta, hein, cá? Diverticulite, precisamos fazer essa pauta, porque a gente, olha, as pessoas falam pouco e tem problemas, né? Eu conheci um problema há pouco tempo, mas não vou contar aqui de quem é. Vamos colocar próximo mito ou verdade na tela. Mito ou verdade? Se beber muita água, a pedra dissolve, ó. Acabou o problema. Dá vontade de falar que é verdade só para o pessoal beber bastante água. Mas é um mito. É mito, né? Infelizmente não dá para dissolver. Mas não é por isso que vocês não têm que continuar bebendo bastante água. E não tem nenhum remedinho, né? Nada que possa quebrar a pedrinha, enfim, que faça ela sair naturalmente, assim como muitas vezes pedra no rim, né? Se tentou, Carol, por muitos anos, darem algumas substâncias que, entre aspas, tentasse dissolver a pedra e se viu que não se conseguiu. Entendi. Então, existe alguns casos de exceções que a gente sabe que dando medicamentos, às vezes acaba sumindo as pedras. Mas isso não é regra e como a gente falou, o problema em si é na fábrica, tá na vesícula em si o problema. Então não adianta também só dissolver um cálculo. Entendi. Olha, eu achei, tá vendo? Esses mitos e verdades são muito bons. Mais um mito ou verdade na tela. Preciso seguir algum tipo de dieta, então, após a retirada da vesícula? Eu fiz essa pergunta, na verdade, e você comentou que nas 3 primeiras semanas tem que ter uma rigidez. Mas o que realmente pode acontecer com esse paciente se a feijoada continuar naquela quantidade, a batata frita, sorvete, enfim, tudo que a gente sabe que tem muita gordura? Eu vou te dar um exemplo de casa. O meu sogro retirou a vesícula e, como a gente fala para o paciente, em até 3 a 5%, os pacientes podem evoluir quando comem essas dietas mais copiosas com diarreia. É o caso dele. Daí você aconselha o paciente a evitar essas comidas ou você tem que dar algumas medicações para cortar essas diarreias. Mas isso é 3 a 5%. Então, a minoria dos pacientes que operam a vesícula não vão conseguir ter uma dieta normal em relação ao que era antes. Entendi. Olha, então tem que estar ligado, não tem outro jeito, né, doutor? Não tem milagre, né? Isso que eu falo, o milagre é a gente se cuidar. Apesar de eu cuidar de doença, a melhor estratégia é a prevenção, né? Disse tudo. Tá aí. É a medicina da prevenção e não a de cuidar depois que a doença chegou. Vamos lá. Próxima perguntinha. Mito ou verdade na tela? Existe alguma cirurgia laser que quebra as pedras? Então, a gente já ouviu aí que pedra nos rins muitas vezes é possível, né? Agora, na vesícula... Na vesícula não dá, porque como a gente falou, felizmente a gente consegue viver sem a vesícula e o problema maior está onde? Na fábrica, na vesícula. Então não tem como explodir, fazer um laser em si para quebrar as pedras. E olha, vamos mostrar de novo as pedras, porque é bem interessante. E o mais interessante é que se você for ver, uma pedrinha dessa dá para fazer um barulhão, um estrago. Nossa, e essa aqui que é gigante? E essa gigante, é como a gente falou, essa dá mais sintoma para o paciente do que? De má digestão. Mas as pequenas são o que preocupam mais nós, os médicos, por dar pancreatite. Então a pancreatite se dá dessa escapadinha. Isso, essa escapadinha. Escapou ali a pedra, não tem outro fator que daria pancreatite? Tem outros. Que principalmente a segunda causa principal de pancreatite é o álcool. E aí uma coisa não tem a ver com a outra, porém elas podem estar ligadas. Podem estar ligadas. Inclusive tem uma colega aqui da produção que estava falando comigo, que o colega dela bebe muito e além disso tinha pedra na vesícula, teve que ser operada de urgência, ela veio até falar comigo agora. Meu Deus, então, olha só.
Fazer uma perguntinha lá do switcher que rolou. Quem já teve pancreatite ou mesmo pedra na vesícula pode ter diabetes depois? Alguma coisa pode levar a outra do quadro? O que acontece é, se você tem a pedra na vesícula, ela dá um quadro de pancreatite grave, muitas vezes o pâncreas em si, que é esse órgão que a gente está mostrando aqui, ele derrete. Literalmente, você tem perdas, às vezes, do paciente de 80%, 90% do pâncreas na forma grave da pancreatite. Esses pacientes evoluem com diabetes. Porque não produzem mais. Porque o pâncreas literalmente foi derretido. Então, é outro exemplo. A gente está falando de uma pedrinha que pode gerar uma pancreatite e que essa pancreatite pode ser grave e o paciente ficar diabético pro resto da vida. São casos extremos que podem acontecer. Mas acontece. Mas depois de retirar da vesícula, de cuidar dessa pancreatite e medicar, claro, para o diabetes, a vida também continua só normal. Que se você tem uma pancreatite que, entre aspas, derreteu o pâncreas, lesou o seu pâncreas uma porcentagem muito grande, ele não é um órgão igual ao fígado, que ele se regenera. Então, por isso que a gente fala, para nós, os médicos, a gente tem uma preocupação muito maior que o paciente não tenha pancreatite do que ele tenha colecistite, que é a inflamação na vesícula. Tá. A inflamação da vesícula é um começo, meio e fim. Eu vou lá, opero e termino. Entendi. Agora, pancreatite, muitas vezes, é algo que foge do nosso controle. E pode dar uma dor assim, tipo assim, uma pontada, um negócio na hora que... Claro, você disse que tem vários tipos, então pode ser que uma pedrinha esteja interrompendo esse fluxo de líquido, pode ser que tenha uma que esteja ali, igual pedra no rim, né? Que Isso. Falam que é uma dor muito forte. Pior, eu achei que meu marido estava infartando. Parênteses, gente, para com a cara da Camilinha. Eu juro que eu achei que meu marido estava infartando, era pedra no rim, mas ele ficou numa aparência, assim, e tipo assim, a dor, né, que aqui, não sabe onde é a dor, que faz assim, não dói, faz assim, dói, não tem posição. Falei, gente, ele está infartando. Eu liguei para o médico, ele está infartando. Foi pro hospital, era pedra no rim. Eu já tive. Parece engraçado. Não, eu já tive. Eu cheguei no hospital, estava dentro do hospital operando, eu estiquei o braço e falei, pode me fazer morfina, por favor. Eu não aguento mais dor. É um negócio absurdo. Dói muito. Então, e aí para expelir muitas vezes, e essa dor é quando está passando ali na parte mais fininha do canal. Isso, no ureter, que está se locomovendo do ureter, que é o cano que liga o rim à bexiga. Quando essa pedrinha vai se movendo, vai dando uma dor muito forte. Depois a segunda dor, que não é tão grande, quando elimina na urina. Que aí tem gente que nem sente, né? Isso, e outros que sente e sangra. Agora, no caso da pedra na vesícula, essa migração, essa escapadinha, isso dói. Também dá dor? A colecistite em si dói e a pancreatite, como todo mundo sabe, é uma dor muito intensa. A colecistite é uma dor principalmente aonde? Embaixo dos arcos costais. Tá. A pancreatite é uma dor principalmente nas costas. Olha, e aí muitas vezes o paciente está com tanta dor que nem ele consegue dizer onde é exatamente o que, e isso deixa só quando a gente palpa a barriga que daí você fala, isso aqui é colecistite. E aí tem que beber muita água, ele mal consegue beber água para poder fazer o bendito do tração para ver onde é que tá. Na urgência, pelo contrário, a gente nem pede. Na urgência, não? Não, porque a gente sabe que o coitado do paciente não vai conseguir. Não vai conseguir. E se for pedra no rim? Pedra no rim, daí é outro protocolo. Daí sim, a gente acaba pedindo pro rim, tomografia o melhor exame que se pede direto. Quando você acha que o paciente está com pedra no rim, você pede direto uma tomografia. Quando você suspeita que o paciente está com uma colecistite, o primeiro exame é ultrassom. Entendi. Olha, e chegaram muitas perguntas. Posso fazer um pouquinho aqui do celular, Má? Vamos lá. Essa é boa. Cíntia, um beijo para você. Ardência para urinar e presença de sangue na urina. Tem relação com o quadro que a gente está falando ou não? Não. Principalmente em mulheres, a primeira, a segunda, a terceira e quarta coisa que você vai pensar é infecção urinária. Você pode ter uma infecção na urina e não ter ardência, só ter sangramento? Pode. Tá. E a segunda causa, mas que é muito menos frequente, é a pedra, que você tem um cálculo no rim, que passou pela bexiga e quando foi expelida, acabou sangrando. Tá. Mas a primeira causa, principalmente na mulher, é infecção urinária. Infecção urinária. Então tem que correr
para o pronto-socorro para fazer o teste, exame né? Porque de não pode urina, deixar aumentar. Que é uma coisa super simples e rápida. E mais uma coisa, muitas vezes está situado só na bexiga. O problema é quando sobe para o rim, que daí é um caso bem mais grave. Agora, perguntam aqui, viver então sem a vesícula não diminui expectativa de vida, tempo de vida, não. qualidade de vida? Não. Não, nada, né? nada. Atividade física, agora me veio isso na cabeça, engraçado, né? Atividade física tem relação com alguma coisa? Pode ajudar? Quem pratica mais exercício pode, enfim, ser uma prevenção aí? O exercício em si, não. Mas é que é difícil você ver uma pessoa que pratica esporte diariamente ser um tabagista obeso, que bebe e come errado. Então, uma coisa está mais relacionada. Mas o exercício em si, físico, não tem a ver. E eu sabia que ia surgir uma pauta como essa. Peraí. Olha só. É da Graça, um beijo. Tenho uma, deve ser pedra, então, de 2,8 centímetros e um baby de 8 meses. Posso esperar mais um pouco até ele começar a andar para a cirurgia ou tem que fazer com rapidez? E aí ela tocou em baby de 8 meses, já imaginei um quadro de uma mulher grávida. Carol, muito inteligente tua pergunta também. Ai, meu Deus, já fico até arrepiada. Quando tá grávida, e aí, doutor? Primeiro, você tendo um bebê de 8 meses e você não tendo sintoma, espere. Curta um pouquinho o seu filho, é uma fase que dá trabalho, a gente sabe. E que é muito boa, E que é maravilhosa. A minha filha está com 1 ano e 3 meses. Ai, que belezinha. E o que acontece? 1 ano e 4. Passa muito rápido. O que acontece? Espere. Se você estiver tendo sintomas, já como dor, indigestão, isso sim, daí vale a pena você fazer a cirurgia, porque você vai operar de manhã, à tarde você vai estar com a sua filha. Tá. Agora, se você não estiver tendo sintoma, com certeza dá para guardar a vida, acalmar em casa. Olha, então ótima dica. E se tiver grávida? Carol, aí complica. É que são muitas nuances, eu vou tentar fazer um global. Tá. Se a paciente está em colecistite e com infecção, inicialmente a gente tenta com antibiótico. Isso não vale para o paciente que não está. A gente tenta com antibiótico, tenta tirar ela da crise, ela fica com uma série de restrições alimentares para aguentar o quê? Até a gestação. Entendi. Já teve casos, e eu já tive casos, que eu tive que operar gestante. Infelizmente são quadros um pouco mais dramáticos. Sim. Sim, porque tem toda uma prevenção. Você tem que fazer um exame do bebê antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Tem uma série de cuidados que se tem que ter para a mãe e para o bebê. Mas é possível. É possível. Então, até para a gente fechar, antes de engravidar, é bom fazer esse check-up geral, ultrassom de tudo, com certeza, ver se não tem pedra, se está tudo ok e seguir em frente. E seguir em frente, porque como a gente falou, hoje em dia ainda mais com a cirurgia de portal único, que é uma única incisão dentro do umbigo, a cicatrização esteticamente é muito bom e assim, são 12 horas de internação. Rapidinho. O paciente vai embora. E depois, vida normal, tem um período de recuperação? O que a gente fala a gente pede 3 a 4 semanas para voltar à atividade física de exercícios intensos. Tá. E a gente pede 48 horas para não trabalhar, não dirigir. Após isso, a gente sempre fala, você pode trabalhar ou trabalhar de casa, você não pode fazer o quê? Força de prensa abdominal. Tá. Interessante. Olha, adorei mais uma vez, queridíssimo doutor Marcos Belotto. Muito bom, né, Mar? Diretor aí tá elogiando, Carol. Sempre muito legal bater papo. Ele que é gastrocirurgião, que voltará outras vezes ao programa. Aliás, a próxima pauta, então, diverticulite. Vamos deixar combinado, porque eu acho que é um assunto que interessa mesmo. Quero agradecer todas as perguntas. Eu dei uma lida geral, vi que tinha muitas perguntas parecidas e tentei fazer aí, né, aquelas que o pessoal pudesse mais ter identificação. Agradeço as perguntas de vocês. Carol, obrigada, viu, muito doutor? obrigado. Sempre um prazer conversar e aprender mais com você. Até logo. Até a próxima.